Muito bom dia, graça e paz, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo, aqui nos foi outorgado. Trazemos nesta manhã uma palavra onde irá fazer você refletir sobre tudo aquilo que tem acontecido na sua vida de negativo. Você vai compreender que as rejeições, humilhações e desprezos não são permanentes em sua vida. Então não passe esse vídeo, assista até o final, são 10 minutos só. Vamos contar uma história de uma mulher muito sofrida. Ela passou por 5 casamentos, todos eles frustrados. Agora imagine você que é casado ou que já foi. Você tem a ideia das marcas que deixa essas frustrações, esses casamentos, relacionamentos que não deram certo. Quantas feridas profundas não foram abertas? Deixa a pessoa insegura, infeliz. E muitas vezes, como esta mulher dessa história, acaba tomando um rumo mais difícil ainda. Mas eu vou ler apenas o final da história para que nós possamos entender. A história termina aqui em João capítulo 4, versículo 25 e 26, o final da história. A mulher disse a Jesus: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, ele nos esclarecerá sobre tudo. Assegurou Jesus: eu que te falo sou o Messias. Essa mulher, ela era samaritana, um povo que não se dava bem com os judeus. Eles não se comunicavam, eles não abriam diálogo um com o outro. Havia algumas divergências religiosas, alguns estigmas que precisavam ser quebrados, como acontece hoje também. Mas a palavra começa com uma palavra profética no capítulo 4, onde diz que era necessário Jesus passar por Samaria. Olha a importância de Deus enxergar aonde está a maior necessidade de Ele se fazer presente. Nesta hora, neste momento na tua vida, no quadro que se encontra a tua vida, nas situações e que envolve a tua vida, se faz necessário Deus passar aí. Deus tem um encontro com você, porque aonde Jesus se faz presente, o milagre acontece, a mudança acontece, as coisas mudam. Então Jesus, ele já sabia que aquela mulher, ela buscava água ao meio-dia, um horário onde nenhuma outra mulher, ela ia buscar água ao meio-dia. Era costume das mulheres, na época, de pegarem água após as 5 horas da tarde, onde o sol era mais frio. Mas ela escolhia a pior hora. Por quê? Porque ela não queria ser vista por ninguém. Ela não queria abrir diálogo com ninguém, não conversar com ninguém. Isso mostra o quanto ela era angustiada, deprimida, tinha sentimento de inferioridade, tinha vergonha de ter passado por aqueles 5 casamentos frustrados e está fazendo o que agora estava fazendo.
Então ela chega, Jesus tira os discípulos da presença, porque a conversa é particular. Quando Deus quer uma conversa particular com você, Ele tira as pessoas do lado, mesmo que esteja seguindo a Jesus, porque elas não vão compreender, elas vão atrapalhar. E Jesus sabe disso, então Ele envia os discípulos para a cidade para comprar pão. Enquanto os discípulos vão comprar pão, uma mulher passa por eles e ninguém se comunica. Ela não imagina que lá naquele poço que ela vai tirar água, existe alguém que vai mudar a história da vida dela. Quando ela chega lá, ela já tem noção, ela já observa que o homem que está sentado à beira do poço é um judeu. E quando ela vai tirar água do poço, Jesus toma a iniciativa e diz: dá-me um pouco dessa tua água. E ela diz: mas como você me pede água, sendo eu uma samaritana e você um judeu? Ou seja, ela estava expondo que entre eles não havia comunicação. E Jesus disse: olha, se você voltar a tirar desta água, você vai continuar a ter sede. Mas se você beber da água que eu tenho para te dar, você nunca mais vai ter sede. E ela disse: mas Senhor, como tu podes tirar água se nem sequer um poço, se nem sequer uma vasilha tu trouxe para tirar desse poço? E Jesus disse, continuou afirmando para ela: se você continuar, se você beber desta água a qual você veio buscar, você vai continuar a ter sede, mas a água que eu tenho para te dar vai jorrar em você para a vida eterna. E então ela disse: Senhor, então me dá desta água. Aí Jesus entra na situação do problema dela, porque Jesus já chamou a atenção dela para ele, já ganhou a confiança dela. Aí Jesus disse: mulher, chama o teu marido. E ela vai e diz: Senhor, não tenho marido. E Jesus olhou para ela e disse: verdade, agora você falou toda a verdade, porque você já teve 5 maridos e o que tem não é seu. As frustrações daqueles 5 casamentos levou ela agora a conviver com um marido que não era dela. E ela então percebe, pela revelação de Jesus, que Jesus é um profeta. E diz: veja que tu és um profeta. E então ela começa a querer mudar o assunto. Mas o teu povo diz que nós devemos adorar em Jerusalém e nós afirmamos que devemos orar no monte. Então, qual é o certo? Jesus disse: vai chegar a hora e o tempo em que nem em Jerusalém nem nos montes adorareis ao Pai, porque o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E a conversa foi se enrolando, a conversa foi se tornando mais profunda. Aí a mulher então disse: Senhor, quando o Messias vier, vai nos ensinar tudo o que nós precisamos. Ela já esperava o Messias. Aí Jesus abre o coração para ela, abre para ela o que não disse para ninguém e diz: eu sou o Messias que falo contigo. E ela passou a crer. Ela deixa o seu balde d'água ali e vai à cidade e anuncia para toda a cidade naquele pleno horário quente do meio-dia. E toda a cidade vem com ela para ouvir Jesus. Por quê? Porque uma conversa com Jesus faz ela entender que Deus pode mudar qualquer situação frustrante da sua vida. Por mais frustrado que você já esteve na tua vida, que você vivenciou na tua vida, de humilhação, de desprezo, de vergonha, porque tudo isso ela sentia. Mas numa simples conversa com Jesus, se tomou o rumo e a direção de uma solução. E nesta manhã, Deus está te dando a oportunidade de tomar o rumo e a direção de uma solução para a tua vida através de Jesus Cristo. Abrace Jesus, creia, converse com Ele, escute Ele. Ele vai fazer a mudança. Ele vai perdoar, Ele vai entender as tuas causas, Ele vai entender a tua dor, Ele vai entender o teu sofrimento, Ele vai entender o que se passou na sua vida, porque Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Você só precisa crer como ela creu. Ela já esperava o Messias, ela já sabia que quando o Messias vier, traria a solução para tudo, e Ele estava diante dele e se declarou, e ela creu, e a mudança aconteceu na vida dela. E hoje Deus propõe essa mudança na tua vida. Creia, porque tudo é possível aquele que crê. Deus te dê a graça de um sábado vitorioso em nome de Jesus Cristo. Amém.